Olá, amigos, para mais um episódio do programa Debatendo Joana de Ângeles. Hoje vamos falar de um assunto muito especial, de um dos grandes desafios que acomete o espírito em sua trajetória evolutiva, nas descobertas de si mesmo, e que, de certa forma, vem se propagando na sociedade global como uma das chagas dos tempos modernos. Estamos falando da depressão, o deprimere, empurrar para baixo, conforme a etimologia do termo. É um estado psicológico grave que, de certa forma, faz parte da nossa sociedade e do nosso modo de viver. Esta perda de energia, quando a nossa vontade de viver, a nossa força de vida, nossa energia psíquica, de certa forma, desce para as profundezas do nosso inconsciente e já não se encontra tão disponível para a nossa vida diária. É neste momento que a vida passa a perder sentido existencial. E a depressão vai então percorrer dois eixos pela qual nós a entendemos. O primeiro é do humor deprimido, choroso, daquelas dores que nos acometem, aonde, de certa forma, elencamos todos os traumas e momentos difíceis da nossa trajetória. Aquilo que nos foi difícil na infância, em diversos momentos da vida. Parece que nós fazemos um apanhado dos nossos dias somente pelo prisma negativo, vendo as coisas de uma forma pessimista, interpretando os fatos e as ocorrências como perdas, catástrofes, como grandes dores. É aquela depressão que arde. Já o segundo ponto seria a vida em preto e branco. É a perda de sentido. Formas de depressão que não seriam necessariamente esta ardida, esta doída, esta do choro, mas a sem sal, a sem graça. Quando parece que tudo perde o seu sentido, nós já não temos vontade de levantar da cama. Não há vontade de se dirigir para aquelas atividades que até então eram prazerosas. Mas as atividades da vida, os acontecimentos e as experiências ocorrem como se não tivessem sentido e não tivessem valor. Ocorrências negativas ou então ocorrências felizes, todas são contabilizadas da mesma forma, sem sentido, sem ânimo, sem expressão de vida e de valor. De uma forma ou de outra, estamos lidando com um acontecimento grave e que diz respeito também ao choro fácil, diz respeito à hiperresponsabilização, porque a pessoa que está passando por um processo de depressão, ela se sente com as suas responsabilidades dilatadas, se sente o culpado por todas as dores do mundo. É marcado também, então, pela culpa, pela vergonha, pelos medos excessivos, pela hipersonia, que é o excesso de sono. A pessoa então dorme não apenas 8 ou 9 horas por dia, mas 10, 11, 12 horas por dia, o que corresponde a uma grande perda de energia. Ou então pela insônia, a dificuldade de conciliar o sono, ou então um sono de má qualidade, acordando diversas vezes à noite. Há também uma perda de apetite sexual, ou então uma hipersexualização. O espírito, nesse estado da alma, sente como se os desafios fossem muito maiores do que a sua pessoa. Se sente, então, sem forças para enfrentar a realidade. Psicólogos dos anos 60 concluíram que um dos fatores presentes na depressão é uma espécie de raiva, de agressividade que não foi externalizada, mas tampouco foi solucionada. Na verdade, foi internalizada. Então a pessoa não necessariamente conseguiu a diluir, mas ela voltou contra si mesma. Então, ao invés de ficar com raiva de um sujeito, de uma ocorrência, de algo que não tenha gostado,
a pessoa introjeta aquela raiva e estoura dentro dela mesma, com um excesso de autocobrança, de culpabilização. E aí ela vai deprimindo. Esse estado de alma, ele também é um dos grandes motivadores do suicídio, do alcoolismo e da drogadição. Porque são espécie de tentativas de fuga desesperada, onde o ser humano, nas compulsões da drogadição, ele de certa forma busca uma medicalização das suas dores inomináveis. É claro que essa espécie de compulsão só piora o estado das coisas, porque toda compulsão ela vai retirando as forças do eu, do ego, né, a nossa consciência transitória, em conseguir se desenvolver e enfrentar as questões externas e internas que lhe acometem. Então ele vai perdendo força e vai perdendo identidade, conforme se mistura com o vício. Já o suicídio é uma das grandes chagas e que o Espiritismo vem nos trazer uma luz muito especial sobre esta espécie de loucura que muitas vezes se apresenta na trajetória do ser. Porque nesta fuga da vida, o ser de certa forma busca matar a dor e neste momento acaba então por aniquilar a vida. É uma espécie de tentativa frustrada de uma transformação pertinente, porque se uma forma de vida não funciona mais, é a deixa psicológica para a transformação do ser, a transformação dos valores, a busca de novas atitudes, de novas formas de se encarar a realidade e de se buscar a solução dos seus problemas. Digamos que, conforme nos traz a psicologia profunda, é quando uma espécie de vida morreu e o ser, de fato, necessita de uma nova forma de encarar a vida, porque isso está, de certa forma, escrito em sua trajetória de autodescobrimento. Mas muitas vezes nós acreditamos sermos incapazes de encontrar os recursos necessários. Não temos fé e não estamos acreditando que podemos ter uma outra visão da vida. Porque desde o problema do suicídio ao problema da depressão, de fato, estamos falando de um problema de interpretação, de leitura da realidade, onde muitas vezes não estamos contabilizando a nossa forma de processar os acontecimentos e as dores. É certo, meus amigos, que a vida nos apresenta muitos momentos desafiadores e doloridos, mas nós compreendemos na doutrina espírita de que esses desafios, por enquanto, ainda se fazem muito necessários ao nosso ser em seu processo de evolução, intelecto e moral. Porque é a única forma de nós sairmos da concha da nossa cegueira diante dos acontecimentos da realidade e da vida. Mas não estamos falando aqui de uma forma culposa ou de uma forma pessimista. É um processo natural da nossa evolução. Assim como a criança precisa das dores do crescimento, os tombos de quando aprende a caminhar, as confusões da adolescência e os desafios da adultez jovem, são dores naturais do amadurecimento e da evolução, são metáforas também para os desafios que a nossa alma precisa ainda no aprender a viver. Porque muitas vezes, através da dor, nós corrigimos caminhadas, corrigimos atitudes, pensamentos e leitura da vida e da realidade. Assim como Siddhartha Gautama, Buda, dentro da origem indiana, na tradição oriental, saiu em busca do fim da dor, da cessação do sofrimento. E ele então compreende que, de certa forma, nós devemos aceitar esta condição transitória da vida. Nós devemos aceitar que o corpo é perecível, mas que a alma continua, conforme a mentora Joana de Ângeles explora no livro Plenitude, que é o terceiro livro da sua série psicológica. Dentro da psicologia profunda, poderíamos falar em dois tipos de depressão. Uma depressão que é uma espécie de birra para com a vida. Ou seja, a vida toma caminhos que não são aqueles que nós gostaríamos. E
nós não queremos então mais brincar, como nos falam alguns dos nossos colegas aqui do Debatendo Joana de Ângeles, que também estudou a temática. Então, nosso espírito trava o seu processo de contato com a realidade, porque, de certa forma, ainda somos um tanto pueris, um tanto imaturos, e queremos soluções mágicas para o nosso viver. Então, nós, de certa forma, bloqueamos o nosso processo de evolução. Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, vai nos falar que muitas vezes somos nós mesmos que cultivamos os limites do nosso ser. Nós passamos muito tempo encarcerados numa autocompaixão, autocomiseração, que mais nos rouba energia do que nos dá condições para o autodescobrimento e a autorrealização. Já a segunda perspectiva é justamente um outro tipo de depressão. A depressão individuante. Por mais que nós possamos ter alguns sucessos ou uma série deles na nossa existência atual, formar família, adquirir profissão, buscar pela luta do viver, muitas vezes o nosso espírito tem ainda outras virtudes e outros valores que veio conquistar. Outras atividades são criatividades, pendores para a ciência, para a arte, para a religiosidade, para a espiritualidade, de forma a transcender-se, desencarcerar-se de uma visão limitada da vida. Então, o nosso espírito imortal, que tem uma consciência dilatada, mas que se encontra ainda travada dentro do nosso inconsciente, escondida, ele começa a chorar. Ele quer mais da vida, ele quer outros caminhos. Vejamos a trajetória de Francisco de Assis, que arquetipicamente consegue trazer uma vivência que é válida a todos nós, pois ele era um campeão do mundo. Ele estava trazendo a família Bernardoni para o seio da nobreza da cidade de Assis, estes que já eram comerciantes muito ricos. Mas o propósito da sua encarnação era outro. Era o apóstolo João que renascia, então, para realinhar o cristianismo que estava se perdendo pelo excesso do materialismo. Então, por mais que ele realizasse os títulos do herói do mundo e agradasse as vontades de seu pai, esse não era o propósito da sua reencarnação. Então nós podemos ver também que Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo pareceres acerca da melancolia. Porque a melancolia, um termo antigo pelo qual se designava a depressão, ela nos fala também do espírito que se sente encarcerado na matéria. Ele tem saudade de algo que não sabe dominar. Ele tem sede da vida espiritual, que é a nossa morada verdadeira. Apesar de que a vida na Terra seja extremamente importante para a plenitude desta vida espiritual, é natural que nós nos sentamos então presos, diminuídos, delimitados, porque o corpo ele constringe as capacidades até mesmo cognitivas do espírito. Os nossos 5 sentidos não dão conta das capacidades ampliadas que o espírito tem na erraticidade, de ver o passado, de ver o futuro, de sentir pensamentos e emoções através da sua mente e através do processo que nós chamamos em mediunidade da vidência. Ele compreende no mundo espiritual uma visão mais dilatada da existência e das suas necessidades de evolução. Mas ele pede para vir na Terra. Ele pede para ficar momentaneamente constringido, preso, porque, na verdade, a encarnação é um processo de reparação do nosso ser, como também de desenvolvimento de forças maiores que, por enquanto, precisamos da matéria para nos limitar, para que, gradualmente, nós possamos, na nossa caminhada, galgar recursos, galgar capacidades para nos desenvolvermos a cada vez mais. Estamos falando da nossa própria natureza maior, porque as noites escuras da alma serão sucedidas pelos raios de sol de maior felicidade. Porque é através deste enfrentamento
que também nós sentimos as camadas profundas da nossa alma, e conforme as jornadas do herói daquelas mitologias antigas da Grécia, como da Índia, do Oriente e tantas outras, é diante de algum mal, de algum desequilíbrio, de alguma perda que o herói passa, que ele sai em busca da sua jornada para solucionar o problema. Mas não encontra apenas a solução imediata daquilo com a qual ele se preocupava, mas a transcendência de si mesmo, novos valores, novas soluções, e retorna, por fim, ao seu vilarejo, à sua aldeia, ao seu local de origem, com uma nova consciência, com novos tesouros, novas armas e novos valores. Por isso, até mesmo os flagelos das depressões, da vontade do suicídio, da drogadição, das dores acerbas que matam o ser e que o encarceram momentaneamente, se tornam parte de uma caminhada de autodescobrimento e de crescimento maior. Voltando às questões psicológicas, é este mergulho nas profundezas da alma, como nos traz James Hillman. É o mergulho na inconsciência, nas profundezas do nosso ser, para captar algum tesouro que ficou, de certa forma, oculto dentro de nós. É por isso que a depressão é sempre um convite para o autoconhecimento. Por que meu espírito passa por isso? Por que minha alma enfrenta estes desafios? Nesse contexto, uma outra leitura que nós podemos fazer é de uma crise do significado, aonde o sujeito está passando por uma perda do significado que dava aos acontecimentos, às conquistas e às derrotas da vida, que fazem parte do viver, e até mesmo o significado que dá à vida. Então, muitas vezes o sujeito já está repleto de buscar os mesmos objetivos. Aquilo não soa mais ao seu ser. Assim como os objetivos da infância não dizem mais respeito à vida do adolescente. E tampouco os objetivos do adolescente talvez já não tenham mais sentido à vida do adulto. Podemos entender então em uma transformação de significados, que nem sempre se dá de forma fácil. Até porque, não apenas em termos psicológicos, mas até em termos espirituais, por vezes nós não colhemos ao longo da nossa encarnação aqueles chamados valores imorredores da alma. Como Joana de Ângeles costuma se referir, os valores plenificadores, ou então as aquisições plenificadoras, que naturalmente não se dão no campo da materialidade. E um dos grandes desafios é que, por ser uma doença interna da psique, sem muitas vezes trazer evidências no carro orgânico, a sociedade nem sempre compreende o drama que o indivíduo carrega. A família muitas vezes acha que é agazão, que a pessoa quer aparecer e não entende que ali se encontra uma doença verdadeira. E muitas vezes o sujeito pode até mesmo estar habitando palacetes, pode ser um dos campeões do mundo e a vida como que parece ter sido lhe roubada por entre suas mãos, sem que consiga, naquilo que nós chamamos na psicologia, simbolizar, nominar, porque um dos grandes desafios psicológicos é nós conseguirmos dar corpo, cor, forma e cheiro para aquilo que se passa no nosso mundo íntimo, que é muito abstrato. E o próprio processo terapêutico, não apenas na depressão, como em todos os outros processos, é também um processo de simbolização adequada, porque somente trazendo através de um símbolo em que nós podemos pensar no problema, imaginar uma forma para ele, somente através disso nós podemos então nos relacionar com a problemática e buscar então nos reorganizarmos e buscar então crescer diante disso. A partir do momento que somos seres espirituais, dotados de vibração própria, os nossos pensamentos e sentimentos emitem vibração. Então podemos dizer também que a depressão não deixa de ser um problema energético do ser, em que a circulação
das nossas energias próprias estão em descompasso. Lembremos dos centros de força de André Luiz, também conhecidos na filosofia e religiosidade oriental como os chakras de energia. É neste momento que as energias então se encontram caóticas e podem estar em descompasso, o que nos chama a uma profilaxia profunda, usando também dos recursos da desobsessão, do passe, da água fluidificada, da evangelização. Porque a mudança de paradigma do viver, a nossa leitura da vida, é o que mais importa em um processo de enfrentamento como este. Quando o ser se reconhece imortal, provindo de inúmeras reencarnações e preparando-se para outras futuras, assim como a vida espiritual, nós temos uma dimensão mais dilatada da nossa vida. E aqueles traumas, aquelas dificuldades muito desafiadoras que talvez estejam marcando esta existência, nós vamos compreender que elas não são tão determinantes como nós acreditamos. Porque o que mais importa é a capacidade de enfrentamento do espírito. É a capacidade de lutar. Porque não há alma na Terra que reencarne sem encontrar desafios existenciais. E o espírita tem depressão? Como que não, meus amigos? São os desafios do viver. A partir do momento que a depressão traz a origem em si na trajetória do espírito, ela pode ter uma etiogenia de encarnações passadas, daqueles desequilíbrios que causamos aos outros como a nós mesmos. Traz também uma base genética a partir do momento que o espírito, através de distonias marcadas no seu perispírito, ele descarrega no corpo, através da sua formação genética, todas aquelas distonias que, na verdade, é o encontro garantido com as suas necessidades evolutivas. E é aí que ele marca no seu périplo reencarnatório a necessidade de enfrentar esta problemática a fim de corrigir caminhos e se reencontrar como ser espiritual, de certa forma direcionado para a plenitude. E há ainda, portanto, o desafio do fenômeno da mediunidade perturbada. Não apenas do médium que, inconsciente da sua faculdade que se encontra muitas vezes aflorando, vai captando vibrações, vai sentindo através da sensitividade as dores do mundo, através da intuição ideias que lhe são estranhas, como nós chamamos naquela fase do médium de mediunidade de provas, ou então, falando assim, o Bob Esponja, não é? O médium esponja que absorve tudo que se encontra à sua volta. Mas há também a questão das obsessões espirituais, de forma muito perturbadoras e inoportunas, que se apresentam fazendo conexão vibratória com o ser. Este capítulo, em especial, nós vamos abordar no próximo programa, na semana que vem, conforme vamos comentar depois. Ivone do Amaral Pereira, a grande dama da mediunidade no Brasil, ela enfrentou grave depressão, conforme ela relata no livro Devassando o Invisível, como também Recordações da Mediunidade. Esta irmã era suicida de encarnações passadas, aonde tirou a sua vida na França, em uma ocasião, em outra, em Portugal, nas águas de um rio. E ela vem, através da mediunidade, resgatar este desequilíbrio que causou diante de si mesma. Ela não apenas psicografa o espírito Camilo Cândido Botelho, que nada mais era do que um escritor português que também havia se suicidado no livro Memórias de um Suicida, que é uma grande obra sobre o assunto, como ela também, de certa forma, foi ao longo da sua jornada, desta última encarnação, reequilibrando a energética do seu ser. E através da sua dedicação, também através dos recursos do espiritismo, da evangelização, da caridade e da mediunidade bem dirigidos,
ela foi aos poucos reequilibrando-se e reencontrando a alegria de viver. Vamos ver também que espíritos muito sensíveis, como Chico Xavier e Bezerra de Menezes, não raro deparavam-se com a melancolia, com a tristeza, através de fenômenos psicologicamente naturais, como o afastamento de amigos queridos, como a própria sensitividade em excesso, captando as dores do mundo e das pessoas ao seu redor, como também dores naturais que todos nós carregamos, pois ninguém aqui na Terra se encontra em regime de exceção. Tanto espíritas quanto pessoas de todas as religiões diferentes também podem deparar-se com este processo de autoconhecimento. Mas o que importa é aceitarmos esta questão. O que importa é buscarmos nos amar mesmo em condições adversas. Porque o verdadeiro amor e o verdadeiro auto-amor não se dá apenas diante dos sucessos, dos títulos e dos troféus, mas se dá também diante do nosso próprio ser que, por muitas vezes, se encontra adoentado. É condição natural da humanidade em um mundo de provas e expiações. Por fim, convidamos os amigos, então, a acompanhar o nosso próximo episódio do Debatendo Joana de Ângeles, onde vamos abordar o tema depressão e obsessões espirituais. Até breve.